Paz do Senhor, irmãos! Deus abençoe. Mais um dia estamos aqui no nosso quarto dia dessa série de live, já Semana da Mulher, com palavras edificadoras, com palavras de Deus para edificar a nossa vida. Que bom ter você aqui! Que bom estar aqui falando do amor de Deus, falando do Senhor, falando de palavras que edificam a nossa vida. E nós vamos ter aqui hoje visitantes, convidadas especiais. A nossa irmã Miriam Brandão vai estar aqui conosco, a cantora Miriam Mical vai estar aqui conosco, irmã Deb de Freitas, se eu não estou enganada. Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe. Amados, vamos compartilhando essa live para que mais pessoas possam ser tocadas pelo Senhor. A paz do Senhor, boa noite a todos os irmãos. Amém, minha amada. Que Deus abençoe a sua vida. Deus vai nos fazer outra vez sonhar, outra vez se levantar. Como diz um louvor da cantora Miriam Mical, ela vai estar aqui conosco, daqui a pouco ela vai entrar. Outra vez se levantar, Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir e quem impedirá? A terra muda de lugar, mas a promessa, o teu Deus vai cumprir. Que maravilha do Senhor! O Deus que cumpre promessa, Ele está aqui entre nós. E nós vamos ouvir aqui uma palavra maravilhosa ministrada pela irmã Miriam Brandão, falando sobre ative a sua força edificadora. Eu espero que você seja tocada pelo Senhor. Que você seja tocada para ser uma edificadora do lar, ou aonde você for, no seu trabalho, na sua escola. Existem sempre vagas abertas para mulheres edificadoras. Pessoas que desejam do fundo do seu coração construir e não destruir. Deus abençoe os irmãos que estão entrando. Isaías é um surdo do tempo central. Ele não está me entendendo nada. Vou dar a paz do Senhor. Ele é o tempo central do Recife. Paz do Senhor, Isaías. Deus te abençoe. Ele acabou de entrar aqui. Irmã Cláudia, Deus te abençoe. Irmã Flávia. Amados, vamos compartilhando essa live para que mais pessoas possam ser tocadas pela presença do Senhor, pela palavra que vai ser ministrada aqui. A cantora Miriam Mical, muito usada pelo Senhor, também vai estar aqui louvando o nome de Jesus. Eu já vou mandar o convite para elas, a irmã Miriam. E vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Existem caminhos que nos levam a ser a mulher que edifica. Irmã Meire, paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão entrando. Deus abençoe. Os irmãos podem ir compartilhando para outras pessoas. Seja usado por Deus agora para abençoar a vida de outras pessoas. Irmã Eli Silva, Deus te abençoe. Irmã Bia Simone, Deus te abençoe, minha amada. Irmã Lolita do Brasil, Deus te abençoe também, que está entrando agora. Deus abençoe a cada uma de vocês. Deus abençoe. E um segredo para sermos edificadoras é não construir do nosso jeito, mas deixar Deus nos usar para edificação. Aleluia. Eu estou mandando aqui o convite para a nossa amada irmã Miriam e a nossa amada irmã Mical. Amém! Glória a Deus, irmã Miriam! Ama. Que bênção! Uma alegria muito grande estar aqui com a senhora. Sei que a Amém. senhora é muito atarefada, mas a senhora
tirou esse tempo para estar aqui conosco. É uma honra muito grande estar aqui com a senhora. Irmã Miriam é esposa do pastor Jário, ali da Assembleia de Deus de São Miguel dos Campos, na Alagoas. Não é verdade, irmã Miriam? E é um prazer para mim, Elisama. Nós que já nos conhecemos há algum tempo, né, alguns anos já estivemos aí visitando a igreja que vocês estão pastoreando, né? Essa missão, né, tão especial que é a uma nação tão carente de Deus. E para nós se constitui um prazer muito grande em poder participar, né, desta live juntamente com vocês. Temos acompanhado o trabalho e temos visto o que Deus tem feito aí né, no meio de vocês aí, nesta igreja missionária, e se constitui um prazer, uma alegria imensa de estar com vocês, né, no dia de hoje. É uma honra também para mim ser convidada a participar desta live, né? E aqui vamos estar por algum tempo falando da bondade de Deus, do que Deus representa para nós, né? O que Ele tem feito em nosso meio. E nós, mulheres, né, essa semana, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, temos muito que falar do que Deus representa para nós. Jesus foi quem primeiro valorizou a mulher, e aqui estamos para juntas, né, participar deste momento tão especial para nós. Amém! E chegou agora nossa irmã Miriam Mical, que alegria ver vocês e ver vocês juntas. A Alegria, paz do Senhor, irmã a paz do Elisama. Senhor, é alegria dobrada para nós. Vocês moram no nosso coração, nós amamos Vocês também. vocês, nós amamos vocês. E a gente não esquece mais, tem um dia assim, os dias que vocês vieram e passaram aqui conosco foram especiais. Mas É verdade. um dia que eu não esqueço mais, quando a Mical estava aqui conosco, foi no romper do ano. Sim, sim, é verdade. Que dia maravilhoso. Meu Deus, eu não esqueço mais aquele dia que o Espírito Santo se fez tão presente, tão presente. Verdade. Você lembra Foi daquele muito especial mesmo. dia? Lembro, com certeza. E a irmã Prazer demais. Miriam, ela pregou no nosso café aqui, acho que foi na cidade de Pforzheim. E ela trouxe uma palavra muito edificadora. E quando terminou, também o Espírito Santo se moveu assim. Parece que eu sentia ele passeando assim em nosso meio. Foi maravilhoso. Foi uma benção. Até hoje também eu guardo, né, recordações daquele dia que foi tão especial. Deus nos visitou. Podemos sentir ali, né, a presença realmente de Deus de uma forma muito especial. Também guardo muitas recordações maravilhosas aí, né, das nossas visitas aí no campo missionário da Alemanha. Amém, amém. Mannheim, né, Mannheim. Foi bênção. Vocês vieram aqui e abençoaram muito a igreja, né? Trouxe uma palavra de edificação, de crescimento, e nós somos eternamente agradecidos à vida de vocês. O pastor Jário também, que sempre com a palavra bem coerente dentro da Bíblia, é uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E irmã Miriam e Mical também é uma inspiração para nós, né? Irmã Miriam é uma mulher de Deus muito comunicativa. Ontem a gente falou sobre a comunicação, a boa comunicação que gera harmonia no lar, né? Foi com um mentor da história que falou. E eu lembrei muito da irmã Miriam, porque ela é uma pessoa muito comunicativa e dinâmica. Por isso que eu pensei nela. Esse tema tem que ser a irmã Miriam que vai ministrar. Que é, né, ative a força edificadora. E irmã Miriam um dia falou, não sei se ela lembra, mas eu guardei no meu coração. Um dia que ela falou assim, ela disse, eu apoio que a mulher construa, edifique também. Ajude o marido, mas edificando também, né? Trabalhando. E eu achei muito lindo. E é realmente o que a irmã Miriam faz. Quem acompanha as redes sociais da irmã Miriam
ver o dinamismo dela ali na obra, ajudando o seu esposo e sempre ali com as mulheres, fazendo reuniões. É coisa maravilhosa mesmo de se ver, né? Então, é uma mulher mesmo edificadora mesmo, e eu acho que é perfeita para trazer essa mensagem do dia de hoje, esse tema do dia de hoje. Amém, amém. Fico feliz, né, de poder também participar, como já falei, né, mais uma vez, e de poder contribuir de alguma forma, né, para a edificação de algumas irmãs que vão estar nesta live, né, e passando um pouco daquilo que temos desfrutado da parte do Senhor, o chamado de Deus, a graça, a renovação diária que, né, precisamos ter da parte do Senhor. É maravilhoso, né? Termos a consciência do chamado e a nossa missão, porque aí fazemos com prazer. Porque Amém. se chamado, né, Deus nos dá a graça, Ele capacita e fazemos com muito prazer. É verdade, com alegria, né? E, irmã Amém. Mical, queria te convidar agora para louvar o Senhor com suas canções maravilhosas. A comissão aqui louva um hino que é A Glória Invadiu, cobriu o Sim, lugar. Domingo já ensaiamos, repassamos, né? Que nós já cantamos ele. esse não é muito lindo, marcou muito. Eu acho que travou. Eu acho que travou a Mical. Tem muitos hinos maravilhosos, né, irmã Miriam? A Mical canta desde muito cedo, né? Ela saiu, caiu. Eu vou convidar ela. Vai entrar, né? Isso. Elisama, sobre a Mical, eu tenho uma recordação muito forte, né, em minha vida, que ficou marcado, que foi o momento em que Deus falou comigo sobre a Mical. Eu tinha de 7 para 8 meses de gestação, de gravidez. Estávamos em um congresso muito animado e no final Jesus tinha batizado muitos irmãos com o Espírito Santo e o pastor já tinha ministrado a palavra naquele dia. E aí ficamos assim, aquele momento, né, a igreja cheia da glória de Deus, no finalzinho do culto já. E aí Deus falou profundamente ao meu coração, que eu senti ela até estremecer dentro de mim, que aquele fruto que estava no meu ventre, Deus tinha escolhido para o louvor. Foi muito claro como Deus falou comigo. E naquele momento eu chorei bastante, fiquei muito feliz, né, por ter ouvido a voz de Deus e por saber que estava em meu ventre mais um filho, que eu já tinha tido um filho, né, meu filho Jatiniel, e a Mical já sabia que era menina, e que também era mais uma escolhida de Deus. E eu fiquei muito emocionada no final, né, daquele culto, e realmente, desde a muita infância, muito pequenina, aí Deus começou a me mostrar e me falar, eu não te falei, olha aí, tenho escolhido ela separado para o louvor. E aí, muito pequena, eu já, né, sabendo, né, de que Deus tinha o propósito na vida dela, eu já comecei a colocá-la para aprender piano, canto, né, aulas de canto, por muitos anos. E aí, o Espírito Santo, né, Deus é quem chama, quem capacita, quem unge, e aí foi sentindo ela, também sentindo o desejo de louvar, e hoje, quando eu vejo a Mical louvar, eu lembro sempre o que Deus falou comigo, sempre, sempre. E ela é consciente desde pequena, né, desse chamado de Deus, e Deus também falou com ela já por muitas vezes. Que coisa. Voltei aqui, acabou travando aqui para mim, eu reiniciei e voltei novamente. Certo, certo. Mical, Agora a gente já consegue soltar aqui o playback para louvarmos e adorarmos juntos, com amém. todos os irmãos que estão aí ao vivo junto conosco.
Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Quero, desde já, né, agradecer pelo convite da irmã Elisama, pelo carinho que sempre nos recebe aí na sua casa, na sua igreja, ao nosso querido pastor Dionísio e toda a família, né? Nós temos um amor, uma consideração muito grande por todos vocês e toda a igreja aí também da Alemanha, né? Em todas as cidades que nós já participamos e tivemos o prazer e a honra de estar com os irmãos aí. Um grande abraço para todos vocês. Nós estamos já com muita saudade de todos esses irmãos abençoados que fazem já parte da nossa história. Vamos adorar o Senhor. Você que está aí ao vivo junto conosco, possa adorar junto conosco, que é um hino já conhecido pelos irmãos e exalta a fidelidade do nosso Deus. Vendo tudo, na e Ele cura o meu pesar para provar sua fidelidade. É seu jeito. Toda sem pensar para provar sua fidelidade. Sua Cortou a voz. Tá travando, então. O que nós precisamos é da fidelidade do nosso Deus. Aleluia. Cada passo a tua mão sempre fica a tua sua fidelidade. Fidelidade sua fidelidade. Minha vida viva essa sua fidelidade. Chega. Viva essa sua Senhor fidelidade. Você pode agora ouvir comigo, diga. Tu és fiel, Senhor. Diga, dia.
gente tá falando que o áudio dela tá. Tá bom o áudio? Tem que falar pra ela de novo o áudio dela. Algumas pessoas não estão dando para ouvir. Eu acho que tem que ajeitar o áudio dela. Pergunta se eu te ouvi direito. Aleluia. Aleluia. Glória. Nós tivemos problemas no som. Algumas pessoas escreveram aqui que não estava dando para ouvir, que o som estava muito baixo, que não deu para ouvir. Estão me ouvindo? Estamos. Tá ouvindo? Os irmãos estão ouvindo? Agora sim, melhorou, mas estava quase sem som. Foi? Foi. Quando estava com playback. Ah, talvez o playback abafou um pouco a voz. Isso. Aí, Vou baixar um pouquinho mais. Não estava escutando. Tá certo. Estão pedindo para cantar outra vez. O mesmo hino? Deixa eu falar com ela agora. Me chama. Me chama aí. O mesmo hino? Olha, pastor Dionísio quer saudar vocês. amém. Rapaz, pastor. Pai do Senhor, meu amigo. Amém. Pai do Pai do Senhor. Senhor, pastor. Eu não poderia deixar de dar uma saudações a vocês. Vocês são muito especiais para nós, né? Vocês também. A cantora Miriam Mical, a irmã Miriam, o pastor Jairo, muito querido, viu? E para nós é um motivo de alegria de estar revendo vocês. E eu creio que em breve nós estaremos aqui bem pertinho aqui na Alemanha, né? Se Deus quiser. Amém. Deus quiser. Deus vai preparar, sim. Deus vai preparar. As coisas já estão normalizando aqui na Alemanha, graças Isso. a Deus. As fronteiras estão abertas, então é mais tranquilo, né? Mas Verdade. foi, viu? Eu falei, preparei sinal para minha esposa, eu tenho que dar uma saudação para minha amiga, para irmã. Viu? Que Deus abençoe. Vocês estão no nosso Amém, coração. pastor. Não só no nosso coração, mas na oração também, né? Amém. Agradecemos pelo carinho. Muitas lembranças agradáveis da chegada de vocês aqui na Alemanha. Realmente vocês foram canais de bênção, né? Amém. Eu também estava me lembrando da irmã Mical, quando ela esteve aqui, algo que ela fez e me chamou muita atenção, e eu comecei a meditar, né? Que as virtudes, elas são colocadas em certas ações que a gente vê realmente a sinceridade da missão, a sinceridade de fazer a obra de Deus, né? Quando ela estava aqui, e assim, em relação a uma dedicação, né? Como a igreja estava no início, na época, aí tinha uma missionária aqui também conosco, né? E eu tirei 2 ofertas, né? E a cantora Miriam Mical chegou para mim e falou para mim assim: não, pastor, a minha oferta, olha, não, porque a obra é missionária, viu? Pode ficar com a minha oferta. Isso me deu um quebrantamento, assim, a humildade da cantora. Não que ela não vou colocar isso como que ela não estivesse precisando, ou que ela tinha o suficiente, não, mas eu vejo isso com um quebrantamento da obra missionária, dela chegar e dizer assim: não, pastor, olha, pode ficar com a oferta, viu? É para a missão. E aquilo ali me deixou assim tão sensibilizado. Eu disse: Deus recompense, né? Que Amém. Deus recompense a cantora Miriam Mical, que realmente ela faz a obra com amor, né? Ela faz a Verdade. obra com muito amor, e ela
conhece de perto o que é fazer missão. Mesmo nós estamos aqui na Alemanha, mas ela viu, ela conhece, ela sabe, né? Não só ela como pastor Jário, a irmã Miriam, mas assim, como ela estava sendo a cantora, né, daquele momento, aquele evento, ela se quebrantou tanto e disse assim, não, pastor, a minha oferta fica para a missão. E isso aí, Mical, me deixou assim, muito sensibilizado. Disse, agora que eu vou orar mais pela cantora Miriam Mical, para que Deus continue abençoando e suprindo. E realmente, foram momentos de bênção. E quando a Mical, e depois eu fiquei só meditando naquilo, e Deus sempre abençoando a cantora Mical, Deus sempre no controle, Deus sempre fazendo maravilhas. Quando ela abria a boca para louvar, a unção de Deus caía aqui na Alemanha, e Deus trabalhando, e foi a coisa mais linda, maravilhosa. E que Deus continue lhe abençoando. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Pastor Jairo também foi um canal de bênção, nos ajudou muito aqui na missão, a irmã Miriam. Foi uma bênção. E aprendi também com o pastor Jairo, me deu assim, ele foi um espelho, né, da sua, como canta a cantora Miriam Mica, da sua fidelidade para com a obra de Deus. Isso ficou marcado aqui na Alemanha, né? Então, que Deus abençoe, né, nessa humildade de vocês, nessa sinceridade, né? Porque nós não somos só irmão em Cristo, nós somos também amigos, né? E eu tenho um respeito e tenho um carinho muito grande por todos vocês. Estive aí também em Alagoas, fui muito bem recebido por vocês, né? Fui abraçado e eu fico maravilhado com vocês. Isso significa que vocês têm o cheiro, o perfume de Jesus, né? E contamos com vocês aqui de novo na Alemanha, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, viu? Eu recebo. Pastor Dionísio, só um instantinho. Todas as vezes que estivemos aí também visitando a igreja que o senhor pastoreia na missão, né, ali aí na Alemanha, ficamos assim felizes e também gratos por ver uma igreja tão comprometida com o reino de Deus. Vocês realmente fazem, né? É a mesma Assembleia de Deus aí na Alemanha, né? Nós nos sentimos como se estivéssemos em Alagoas, quando chegamos aí. E no Nordeste. Imagina, na Alemanha, no Nordeste, na Alemanha. No Nordeste brasileiro, quem fala. Mas, assim, é que o perfil da igreja, não é? Tudo nós lembramos muito as nossas igrejas aqui. Então, vocês mantêm uma igreja doutrinada, bons costumes, né? E que faz a diferença, né? Porque vocês, mesmo estando em outro país, né, um país como a Alemanha, mas vocês mantêm, né, os bons costumes, a sã doutrina, isso faz toda a diferença, né? É tanto que nós nos sentimos como se estivéssemos aqui mesmo, em nossa terra, né? Em nossa Alagoas, né? E vemos assim como é maravilhoso quando fazemos a obra do Senhor com comprometimento, com compromisso com o reino. Porque, independente de onde estivermos, qualquer que seja o continente, o país, mas quando temos compromisso com o reino, né, há uma diferença e Deus abençoa, e Deus confirma. Então, nós podemos ver aí, né, na igreja que vocês estão pastoreando, na Alemanha, em Mannheim, nas congregações, como é uma igreja tão comprometida com o reino de Deus e como vocês fazem a obra de Deus, missões com tanta seriedade. E todas as vezes que vamos visitar vocês aí, nós ficamos regozijados em ver de perto como Deus tem feito crescer esta obra. Tudo isso por conta do comprometimento, né, que vocês têm com o reino de Deus. Então, claro, a Deus toda a glória, mas também o reconhecimento do trabalho que vocês têm desempenhado neste país aí que é tão carente de Deus e que vocês estão fazendo a diferença. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, obrigado pelas palavras carinhosas. Que Deus continue abençoando, né, toda a família, viu? E claro que nós estamos nos vendo, mas nunca
é como pessoalmente, né? Espero um dia que vocês estejam aqui em nome de Jesus, que vai ser mais bênção ainda. E bênção Amém, pastor. se vier, quer dizer, quadruplicado, né? Se vier o esposo também da Mical, o pastor Jair, Amém. Vai sim, com certeza. né? Aí, dependendo do tempo, o esposo da irmã Miriam Mical e a Miriam Mical fica, né? E passa. Tá bom, Deus abençoe. Já nos sentimos em casa aí, vocês são nossa família também. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. E a missionária Elisama, eu estava lembrando, né, as primeiras visitas que fizemos aí na Alemanha, e claro, né, era tudo muito novo para toda a família, e depois voltamos algumas vezes, né, a Suíça, a Alemanha, a Áustria, mas assim, ficou muito marcado para nós muitos momentos que tivemos juntos, né, o pastor Dionísio com o seu carro, nos levando a tantos lugares, Lutero, né, aquela parte histórica também, né, ele nos levou, Potsdam, né, e fomos assim a tantos lugares que ficou muito marcado em nossa vida, conhecendo a história da igreja, e assim, como destinos que somos, num país assim tão desenvolvido, mas vendo de perto como é maravilhoso servir a Deus com compromisso. E a igreja de Mannheim está de parabéns por ter vocês à frente desta obra. Amém. E nós agradecemos, irmã Miriam. E nós sabemos que também é a oração dos irmãos, né? Não estamos sozinhos, que vocês estão orando por nós, o Senhor tem sustentado, né? Tem sustentado com as mãos grandes dele, e a gente é muito grato também pelas orações. Amém. Um batalhão de intercessores, né? É verdade, é verdade. Mical, os irmãos estão querendo te ouvir. Vamos louvar novamente. Vou baixar mais um pouquinho o volume do playback para que os irmãos consigam me escutar aí, tá ok? Estão conseguindo me escutar? Agora tá bem. Sim, agora tá. Olha aí, estão botando canta. Dá para escutar o playback? Não. Não, a gente. Né, a irmã Miriam, tá escutando? Não, só a voz. É seu jeito de vendo tudo. Está falhando de novo. Ô, Mical, fica só a voz, então. Fica só a voz, então. Sua fidelidade é seu jeito de prover toda a vida necessidade. O meu Deus sempre estará aqui para provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade. Tão profunda e tão real. Me basta a sua fidelidade. Aleluia. Adore ao Senhor aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo. É seu jeito de cuidar. Cada passo em meu caminho. A tua mão sempre me guiará para provar sua fidelidade. Fidelidade,
sua fidelidade tão profunda e tão real. Na minha vida e na tua vida também. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Sim, é o Senhor de rei. Tu sim, é o Senhor de tu me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Senhor continua sendo fiel na tua vida, na tua casa, aonde você estiver. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Acredite, ele continua sendo fiel, mesmo você não sendo merecedor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fiel a mim, a sua fidelidade tão profunda e tão real. Em minha vida que você possa dizer para ele: me basta a sua fidelidade, me basta a sua fidelidade. Aleluia. Oh, Senhor, a sua fidelidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. É a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Que bênção. Glória a Deus. Amém. Eu voltei tudo, mas tinha uma parte que ficava baixinha e outra parte ficava... Tem algumas irmãs dizendo ele que não ouviu nada. Tá acontecendo o seguinte, pelo que eu percebi, quando coloca o playback, é como se estivesse ficando dando a microfonia. Então, seria melhor cantar sem playback. Porque quando você está falando, aí fica ok. Mas aí, quando liga o som, aí fica interferindo, aí fica sem ouvir bem. Aí você canta sem playback. Entendi, tá certo. É por causa do playback que tá dando o microfone. Mas é no próprio range, então ela tem que fazer extra. Uhum. O som extra. Ela vai cantar sem playback, né, Mical? Não, mas ela Ah, o pastor está perguntando se tem possibilidade de colocar um extra. por exemplo. Como assim? Em outro... Porque geralmente fazem assim, para não dar essa sintonia. Sim. Ela canta com uma coisa extra, por exemplo, Extra. com gravador. Ah, o teu playback tá no teu celular. Não, tá em outro celular. Em outro. Mas Tá em tá outro dando- celular. Com a caixinha de som pelo Bluetooth. Só Sim. que quando eu ligo o som pelo outro celular, acaba que o pessoal não escuta a minha voz, entendeu? Acaba interferindo. Muito baixinho, aí outras aumenta. Melhor é fazer Isso. tá por fora, com o som por fora. Uhum. O som extra. Talvez que eu geralmente aqui pela câmera do Instagram, acho que tem que falar bem próximo, né? Para poder escutar bem. Então, talvez seja isso também. Quanto mais distante, mais a voz perde um pouco a qualidade. Aí você tem que se aproximar mais da câmera, que é para poder o som sair mais nítido.
Ah, ok. É como eu canto, minha voz é um pouquinho alta, aí eu distancio um pouquinho para não ficar tão gritado para quem está escutando aí, entendeu? Não, mas é Mas por eu vou conta me da. aproximar mais um pouquinho, que aí fica melhor para os É, irmãos escutarem melhor. pronto, agora coloquei a voz, agora não saia daí, fica aí um tempinho. Estão conseguindo me escutar? Sim, agora tá legal. Pronto. Vou cantar a partezinha do início e do coro, que aí os irmãos já conseguem acompanhar um pouquinho mais e cantar junto comigo aí onde você estiver, certo? Isso. É seu jeito de me olhar, vendo tudo bem e mal. É na dor que ele cura o meu pesar, pra provar sua fidelidade. É seu jeito de prover toda a minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui para provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade, tão Aleluia. profunda e tão real. Em minha vida caminhar, me basta a sua fidelidade. É seu jeito de cuidar cada passo em meu caminhar. A tua mão sempre me guiará para provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade, tão profunda e tão real. Em minha vida, tão minha, me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Glória a Deus. Glória. Sim, Agora ouvimos glória a bem. Deus. Glória a Deus. Irmã Miriam, minha amada, eu queria lhe deixar à vontade para a senhora falar o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Eu já posso começar? Pode começar, pode ficar à vontade. Amém. O tema que você escolheu hoje, qual foi aí? Diga aí. Foi ative a força edificadora. Ative a força edificadora. Edificadora é que existem caminhos, né, que nos levam para ser essa mulher edificadora, para Isso. construir e não destruir, né? Para construir. E eu creio que isso está na identidade feminina, né? De ser essa construtora, edificadora. E é o seu exemplo de vida, né? Que a senhora é edificadora, a senhora quer edificar, quer fazer crescer, né? A igreja do Senhor, a obra do Senhor. E o que a senhora poderia contar, assim, das suas experiências? Isso. Deus me levou aqui para uma meditação baseado no livro de Números, capítulo 27, a começar do versículo 1º ao 7º, que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José.
E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e de toda a congregação à porta da tenda, da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Coisa tão linda, não é? Que exemplo para nós de mulheres que ativaram a sua força na confiança no Deus Todo-Poderoso, que poderia mudar aquelas circunstâncias e mudar a própria lei para que elas abraçassem aquilo que elas mais estavam almejando. Então, essa era a situação dessas 5 filhas, né? Amala, Noa, Ogla, Milca, Tirza, as filhas de Zelofeade. O pai havia morrido, né? E vemos a história que, sem deixar descendentes homens, e a lei naquela época, né, era clara em relação à sucessão. E a herança, né, a regra fundamental era que só os filhos, né, do sexo masculino teriam direito à herança. E agora, veja que situação dessas jovens, né, órfãs, estavam sujeitas a perder propriedade na terra prometida e a depender dos outros para sempre, né? Imagine que herança na terra prometida, né? E qual seria então o destino delas na divisão das terras diante de uma lei que não as protegia? A lei era muito clara quando dizia que só teria direito à herança, né? Filhos homens, mulheres, não. E como haveriam de solucionar tão grande dificuldade? Sendo mulheres, né, como sabemos, com todas as limitações impostas pela cultura que elas viviam, o que deveriam fazer? Né? Contentar-se? Ficar sem herança? Ou ir em busca de uma solução e clamar através do homem de Deus para que eles pudessem dar um direcionamento, né, e que pudesse solucionar de alguma forma para que elas não viessem a permanecer naquela situação, órfãs, porém, né, sem nenhuma herança, 5 filhas. E podemos imaginar assim, essas 5 mulheres, elas iriam acovardar-se ou crer no poder de Deus, naquele que tem a solução, né?
E aí elas agiram, né? Vemos que elas ativaram a força que existiam nelas e a confiança acima de tudo, né? Que o Todo-Poderoso que vê, o Todo-Poderoso que responde, o Todo-Poderoso que age, também estaria agindo naquele momento, né? E o nosso Deus, ele permanece o mesmo sempre. E elas usaram, né, de sabedoria e também ousaram e clamaram a Moisés, de clamar ao homem de Deus, tiveram a coragem, né? Ousaram a coragem, a determinação de clamarem a Moisés, líder do povo, por seus direitos, né? Vemos que outrora antes, nenhuma delas, né? Claro que já tinha acontecido em muitas famílias essa realidade, né, tão cruciante. Porém, antes dessas filhas de Zelofeade, nunca antes teria havido nessa reivindicação dos direitos delas. Nunca. Mas elas foram corajosas, né? Elas fizeram toda a diferença. Então, vemos que esse tema é por demais importante, Elisama, porque ativar a força edificadora, não é? É você agir em momentos que é necessário agir, né? Não ficar de braços cruzados, mas ir à oração, ir à súplica, né? Ir em busca de uma solução, agir mesmo. E elas nos deixaram neste legado tão importante, que foram as primeiras jovens corajosas que reivindicaram uma herança que elas não teriam direito, né? Só quem teria direito eram os homens, os filhos, né, masculino homens. Porém, elas disseram, não, não vamos ficar assim, órfãos e sem herança? Não. E olha, a nossa herança é na terra prometida. Aquela terra que emana leite e mel, que Deus prometeu aos nossos avós, aos nossos pais. Essa terra, nós não vamos desistir de herdar. Vamos sim. Agora vamos ao homem de Deus, né? Elas tiveram essa decisão de ir até o homem de Deus, né? E vemos que, além delas irem ao homem de Deus, né? Claro, foram corajosas, mas confiando no Todo-Poderoso, que Deus estaria, né? Dirigindo todo aquele momento difícil e que Deus, de uma certa forma, estaria também solucionando e não ia desamparar nenhuma delas, né? Esta é a confiança que nós temos nesse Deus que nós servimos. E nós vemos que também, além delas irem ao homem de Deus, foi tão difícil para Moisés, né, solucionar aquele problema, que ele foi a Deus, né, assim que nós fazemos. Sempre que estamos em dificuldades, em momentos que parece que tudo está sem solução, aí há um Deus que nos assegura, se formos a Ele, Ele sim, sempre tem uma resposta para todos os nossos questionamentos, todos os nossos problemas, sempre Deus tem uma solução. E foi tão difícil que Moisés foi, né, clamar ao próprio Deus, ao passo que o próprio Deus instruiu a Moisés com as seguintes palavras: as filhas de Zelofeade têm razão. Glória a Deus. Você já imaginou? Imaginemos assim, no lugar dessas jovens corajosas, o próprio Deus falar com o homem de Deus e dizer: elas têm razão de estarem reivindicando. Elas estão certas sim, Moisés. Deus é um Deus justo, né? Que Deus maravilhoso. Por isso que a cada dia eu amo mais esse Deus, porque Ele é justiça. Glória a Deus. As filhas de Zelofeade têm razão, sim. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Olha, Moisés, elas não estão erradas, não. Elas estão certas, sim. Elas têm razão. Glória a Deus.
As filhas de Zelofeade, vemos aqui no 7, né? Falam retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E ponto final. Sou eu, Deus, que estou ordenando Moisés. Elas têm razão, sim, de estarem reivindicando. Imagine o próprio Deus, não é, aceitando a sua petição e fazendo uma declaração a seu favor. Glória a Deus. Algo tremendo. E não é diferente nos nossos dias. Deus age. Deus é aquele Deus que é justiça, né? E quando muitas vezes vamos clamar a Ele e achando, em alguns determinados momentos, é difícil, como nós, como seres humanos, né, que somos limitados e temos uma visão muito, assim, pequena da grandeza que é Deus, daquilo que Ele pode fazer, e muitas vezes até nos sentimos, assim, em momentos nos questionando, será, Senhor? Será, mesmo sabendo que Ele é um Deus todo-poderoso, né? Mas a palavra do Senhor vem, mais uma vez, para nos assegurar que temos que ativar esta força edificadora através da palavra, através da intercessão, da confiança neste Deus que nós servimos, né? Então, o exemplo dessas 5 mulheres é para nós um manancial de lições, né? Preciosas para a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de intimidade com Deus, de aproximação com Deus, de conhecimento com Deus, e nos faz também encontrarmos pepitas preciosas, né? É uma fonte de encorajamento para quem quer vencer, de não ficar de braços cruzados, mas ir em busca de Deus, ir ao trono da graça, né? Na dependência dele. E também nos convida a lidar com as dificuldades por meio da fé ousada, né? Imagina, jovens e até o homem de Deus, Moisés, né? Era um grande homem de Deus, mas elas, né, tomaram aquela decisão, e as 5, viu? 5 corajosas, 5 jovens corajosas, e aí foram ao homem de Deus, né? E vemos que aqui, vemos essa fé ousada das 5 jovens, de não ficarem paradas, detidas, mas sim ir em busca de uma solução e reivindicar, assim, os seus direitos, né? Então, vemos aqui exemplos para nós que tiramos dessa linda história que está registrada na palavra de Deus, né? Para nós, mulheres, edificação nossa, que a oração tem seu efeito, a confiança em Deus, né? E a dependência em Deus, também termos a fé firme, e isso supera os obstáculos, as dificuldades, momentos muito difíceis que muitas vezes nós nos encontramos, mas quando depositamos a nossa fé em Deus e vamos sim, né, em busca de Deus, em busca daquele que tudo pode, aí vemos a solução, né? Vemos Deus agindo. O exemplo de fé e coragem das filhas de Zelofeade deixa uma mensagem, né? As nossas irmãs Maala, Nola, Ogla, Milca, Tirza, quem são elas? Sim, as filhas de Zelofeade, que fizeram toda a diferença. Então, qual o papel desempenhado dessas jovens na história de Israel, né? O livro de Números é considerado o livro do deserto. Descreve o andar errante de uma geração que, apesar de ter presenciado as maravilhas do Senhor, muitos se tornaram idólatras, murmuradores, desobedientes, rebeldes, mas nem por isso, né? Ficou remanescente. Aqueles que nós não vamos abrir e confiar no Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que é tudo em nós, glória a Deus.
E vemos que por causa disso, dentre essa geração, só Josué e Calebe, por obediência a Deus, tiveram o direito, a porção na terra da promessa. E mais uma geração de filhos do que saíram do Egito. A descendência, né, foi que tiveram o direito de chegar lá. E as filhas de Zelofeade, todas elas faziam parte dessa nova geração. Não é maravilhoso isso? Não é, Elisama? É lindo. É lindo. O que é que você, até agora do que falamos, o que você tira de lição para você? O que eu tiro de lição para mim é essa fé, que a fé gera a ação. Na verdade, a fé, ela tem que gerar uma ação. Não é somente a gente crer. Nós estamos aqui ouvindo uma palavra maravilhosa da parte de Deus. E essa palavra, ela gera fé no nosso coração. E essa fé é ousada, quando a irmã Miriam falou. Fé ousada. E essa fé ousada não vai nos deixar parado. Não tem como nos deixar parado. Essa fé ousada, ela vai nos fazer algo. E foi o que as filhas de Zelofeade fizeram, né? Clamaram ao homem de Deus. Foram até o homem de Deus, confiando em Deus, mas no homem de Deus para dar uma solução, né? E vemos que elas foram nessa nova geração que tiveram direito à herança na terra prometida. Só que a lei, né, até então, não lhes dava o direito na herança de seu pai, pois ele não deixou filhos homens. Assim era até então, aquele momento. Então, elas não teriam direito de herdar. Mas, ao reivindicarem seus direitos ao homem de Deus, Moisés, o direito à herança do seu pai, elas, né, comoveram o coração de Deus. Veja que coisa linda, né? Aqui o que nos chama mais atenção é que o Deus que nós servimos, né? Esse Deus que ouve, esse Deus que age, esse Deus que faz acontecer, ele também entrou em ação, movendo ali, falando até com o homem de Deus, e dizendo, olha, né, quando Moisés foi consultar a Deus, Deus, que situação difícil. Até agora a lei nos assegura que as filhas não têm direito à herança, mas elas estão aflitas, órfãos, e o que é que vai acontecer? Se até hoje não houve mudança na lei, aí Deus respondeu ao homem de Deus, elas têm direito. Elas estão, sim, reivindicando certas. Elas estão certas. Elas estão reivindicando o direito que é delas, não é? E olha, e através da justiça de Deus, não só receberam a parte da herança que lhes cabia, como a partir daí mudou as leis. Que coisa maravilhosa, né? Todas as mulheres, veja só, 5 mulheres agiram e a partir daí, todas as mulheres na mesma situação, que não tinham irmãos, passaram também a ter direito da sua parte na herança. Não é maravilhoso isso? Veja, por uma ação. É o que você falou, Elisama. Temos que ter ação, atitude para uma mudança, não é? E quais são as principais características que definem essas mulheres? Elas tinham um profundo conhecimento em Deus. Isso é que faz toda a diferença. É eu ter a convicção, a certeza que quando eu clamo, Deus ouve, que quando eu vou ao trono da graça, Ele está pronto para me ouvir e agir, que eu sou filha dEle, dependo dEle, Ele é meu Pai, é provedor, supre todas as coisas em mim, em nós. E aí elas tinham essa confiança no conhecimento que elas tinham de Deus. Aí é que faz toda a diferença. É quando nós temos, né, esta convicção, esta certeza que Deus está conosco. E a convicção do Deus, o conhecimento de perto, o Deus
a quem servimos. Eu sempre me lembro quando eu falo do conhecimento de Deus, Jó, né? Ele nos faz lembrar que quando no início da caminhada dele, ele conhecia a Deus de uma forma, mas depois do vale, né? Aí ele falou: Deus, eu apenas agora não te conheço só de ouvir falar dos teus feitos, das tuas maravilhas, né? Quando tu operaste, né? O mar vermelho, quando abriste, passou toda aquela multidão a pés enxutos, o suprimento, a provisão no deserto. Eu não só estou agora ouvindo falar de ti, mas agora, depois desse vale, agora meus olhos te contemplam. Agora eu posso dizer de perto quem tu és. Porque agora eu te contemplo de perto. Eu te conheço mais de perto. Então, elas tinham esse conhecimento de Deus. E esse conhecimento foi a base forte para que elas tivessem coragem de chegar, né? Ousadia, sabedoria para chegar diante de um homem de Deus, era Moisés, né? E fazer essas reivindicações, né? De que forma elas comoveram o coração de Deus? De que forma? Pelo apelo justo e verdadeiro. Elas não estavam reivindicando nada que não tivesse ao alcance dos direitos delas, né? Elas estavam usando da justiça. É tanto que o próprio Deus testemunhou que elas estavam corretas, certas, e que as reivindicações eram justas. Então, elas foram justas, verdadeiras. Então, creio que este exemplo pode inspirar a nós mulheres, né, de não ficarmos detidas, mas tudo aquilo que Deus nos colocar as mãos para fazer, temos que desempenhar, né, o nosso papel, sempre na dependência de Deus, sabendo que dele provém tudo, que a nossa força vem dele, né, o nosso renovo a cada dia, nós, mulheres, entendeu? Então, as características que definem nós mulheres, né? Elas tinham esse profundo conhecimento de Deus que nós precisamos ter a cada dia, esse profundo conhecimento de Deus, né? Então, creio que este exemplo, né, mais uma vez, estou repetindo, pode inspirar todas nós de sermos mais perseverantes, né? E poderíamos citar tantas mulheres hoje, né, da Bíblia, Esther, Ruth, Noemi, tantas outras mulheres, Débora, que mulher corajosa, né? Confiou no Todo-Poderoso Deus, né? Esther, que coragem de ir diante do rei, né? Mas confiando primeiramente em Deus. Então, isto aconteceu com essas mulheres que conheciam Deus. Por isso, elas foram até o homem de Deus, porque elas estavam na dependência de Deus primeiro, né? E tiveram aquela coragem, impulsionadas também por Deus. Então, tantas outras mulheres, né, que poderíamos citar, mulheres missionárias, a Frida Wingre, né, que mulher corajosa, né, deixar sua terra, um país totalmente diferente, chegar no Brasil, imagina o que é Belém do Pará, aqueles interior ali de Belém do Pará, né, eu estive em uma parte ali em Belém do Pará, que a cidade fica toda submergida na água, agora Afuá, o nome da cidade é Afuá. E como não foi a minha surpresa, um lugar que hoje, ainda hoje, depois de 100 anos que eles vieram para o Brasil, não é desenvolvida, é uma cidade muito pequena de palafitas, né? Todas as construções são de madeira. E eu chegando ali vi, primeira igreja do Belém do Pará ali, no interior do Belém do Pará, em Afuá, tem ali Frida Wingre e Gunnar Wingre. Que coisa tão linda, né? Que homens corajosos, que tiveram mulheres também corajosas, que não encararam nenhuma dificuldade, mas enfrentaram e vemos hoje o resultado, né? E por que não dizer, Elisama, você aí também em Mannheim, né? Fazendo a diferença também. Todas que deixam seu lar, seu país e vão fazer missões,
né, a coragem na dependência de Deus, sabendo que Deus é quem cuida de tudo e provê todas as coisas. Então, a história mostra a importância, né, das mulheres que confiam em Deus e deixa evidente que muitas foram fundamentais para o avanço social em muitos países, no nosso próprio país também, não é? Todas lutaram, mulheres guerreiras, lutaram, acreditavam no que era justo e encontraram uma boa, né, causa pela qual vale a pena batalhar, que é conhecer a Deus e depender de Deus. Então, poderíamos citar tantas outras, né, mulheres que são exemplos para nós, nos nossos dias, mulheres atuais, atuantes, nós que fazemos a obra do Senhor, né, eu aqui em Alagoas, né, nesse interior nordestino, e a Elisama aí, nesse país, né, tão lindo, mas também com as suas dificuldades, né, para o evangelho, que não é fácil. Vemos que para evangelizar é totalmente diferente do Brasil, tem que pedir autorização antecipada, mas nem por isso vocês, né, ficam detidas, mas vocês vão e fazem a obra do Senhor. Então, são várias lições que temos dessas mulheres que nos deixam um grande legado, né? Não é tão difícil servir a Deus e sermos corajosas, porque é Ele que dá essa coragem a todas nós. Não é tão difícil quando nós entendemos o plano que Deus tem para nós executarmos. Então, não fica tão difícil, porque quando Ele chama, Ele capacita, Ele cuida, Ele encoraja, Ele fortalece. Então, nós entendemos, né, que nós temos nossas limitações, mas na dependência de Deus, né, nós somos fortes e Ele nos dá a ousadia de fazermos a sua obra. Então, somos mulheres que comovem o coração de Deus, né? Então, podemos esperar de Deus, o agir de Deus, sabemos que nele está, né, toda a nossa confiança, e quando dependemos dele, vemos o seu agir. Então, em tempos difíceis esses que nós estamos vivenciando, no mundo geral, né, passamos por uma pandemia tão difícil, todos os países foram afetados, e todos tiveram as mesmas dificuldades de isolamento, de contaminação, de mortes, mas, pela graça de Deus, estamos de pé, né? Não foi a pandemia, o Covid, nada disso nos fizeram pararmos, ficarmos detidas, não. Mas sim avançarmos, né, para o alvo que é Cristo. Então, acho que muitas mulheres ainda não se acordaram, né, para o seu valor diante de Deus e o que elas podem fazer para a edificação de muitos, para engrandecimento do reino de Deus, né? Quando nos acordamos para a incumbência que Deus tem para nós, o chamado, né? Aquilo que Deus tem para realizar através de nossas vidas. Quando temos essa consciência, aí é onde acontece toda a diferença. As mulheres filhas de Zelofeade, as filhas jovens, filhas de Zelofeade, fizeram toda a diferença na sua nação, né? Foi mudada as leis a partir daí, né? Todas as filhas que os pais não deixavam filhos homens, né, vivos, elas passaram a ter direito à herança. Então, nós mulheres, aonde estivermos, Deus nos dá esta graça de fazermos a diferença aonde Deus tem nos colocado, né? Eu aqui no interior alagoano, né? Você, Elisama, na Alemanha, mas que também faz a diferença. Aonde você estiver, amada irmã, né? Todas nós podemos fazer esta grande diferença, porque temos o conhecimento de Deus, né?
temos a base que é Deus, o conhecimento em Deus. Nós que fazemos a obra do Senhor, temos também o chamado de Deus, sabendo que dele vem todo o suprimento, dele vem, não é, o cuidado, dele vem tudo aquilo que precisamos. Né? Realmente, nós somos servas e dependentes dele. Né? Eu sempre digo que, por maiores que sejam as dificuldades, as lutas, quando vamos buscar a Deus e ficamos na sua dependência, nós vemos claramente o agir, como essas filhas de Zelofeade viram o agir de Deus de uma maneira tão gloriosa. Que exemplo! Que exemplo elas nos deixaram de saber que mesmo que a lei diga para você não há mais solução, para você não há mais herança, mesmo que a medicina diga para você não há mais cura, há um Deus que muda as circunstâncias, que muda as situações. E ele diz, hoje eu ainda sou o mesmo, o Deus das filhas de Zelofeade, o Deus que cuidou das órfãs. Eu sou aquele que cuida de órfãos, de viúvas, do necessitado, de todos aqueles que me buscam. E eu cuido também daqueles que dependem de mim, daqueles que fazem a minha obra. É só fazer a minha obra e de tudo eu cuido. De tudo eu supro. Eu abro portas, a palavra do Senhor nos assegura. Ele está nos dizendo no dia de hoje, eu sou quem abre portas, quem soluciona problemas difíceis. Eu ainda sou o mesmo que ajo. Portanto, continue confiando em mim. Porque assim como eu agi naquela situação, mudando as leis, ainda hoje, as leis também eu posso mudar. E as situações, por mais difíceis que sejam, eu estou pronto a mudar, a solucionar. E Deus vai no profundo do coração. Deus vai no profundo, aonde nós não vamos. Deus vai. Deus visita. E a sua palavra nos diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo é quem sabe onde ele está agora adentrando no coração necessitado e que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. E o Espírito Santo sabe onde ele está agora indo e falando. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E é apta para discernir pensamentos, intenções do coração que só Deus conhece. Só Deus conhece o nosso interior. Por isso que o salmista dizia, ó Deus, como eu te louvo. Ainda informe tu já me vias. Quando nem osso havia ainda, mas tu já me contemplavas. Glória a Deus. É dessa forma que Deus nos vê. Ele penetra, ele vai no íntimo do profundo do nosso ser. E ele conhece as nossas necessidades. Sem que haja, o salmista disse, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo tu conheces. Tu formaste no ventre da minha mãe e eu ainda estava informe quando todas essas coisas no teu livro eram escritas, tudo. Tu já estavas, olha, determinando todas as coisas. E quem sou eu, ó Deus, para reivindicar? Quem sou eu, ó Deus, para dizer, diante de um Deus tão grandioso que tu és, que há algo difícil para ti, ó Deus? Há algo difícil? Nada é impossível para este Deus que nós servimos. Então, Deus fala para mim hoje,
Deus fala para você. Deus fala para todos nós que Ele é o Deus que age. Ele é ainda o mesmo Deus. Ele foi, Ele é e sempre será. O Deus que muda as circunstâncias, né? E ativa a nossa força para que possamos prosseguir servindo a Ele. Em Aleluia. todo tempo, em todo tempo. Servir a Ele não é só na bonança, mas servir a Deus é em todo tempo, é na dor, é na luta, é no calabouço, é no vendaval, nas circunstâncias, por mais adversas que seja, Ele diz, eu sou o dono do mar. Eu é quem estou acalmando a tempestade. Eu sou o mesmo Deus que andei sobre o mar. Eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Confia em mim, descansa, que eu ainda faço o mesmo, de agir, de mudar, de fazer reviver, de ressuscitar. E aonde ninguém vai, eu vou. Eita, Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Eu amo Deus, porque Ele nos vê diferente. Ele nos vê diferente do que o homem vê. O homem vê muito o aparente, né? Vê muito o aparente, né? Mas Deus, Ele vê, Ele penetra, Ele vê no íntimo do nosso coração. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse, que Deus poderoso. E Ele está nos dizendo mais uma vez, continua confiando em mim, que de mim é que vem toda a provisão, o sustento, o cuidado, o alento, o conforto, o consolo. Aleluia! O consolo, quando muitos desamparam, quando muitos saem de perto, quando mais você precisa, quando mais nós estamos precisando, e muitas vezes, em muitas circunstâncias, Deus permite passarmos por esses vales, porque comigo aconteceu, e Deus disse, olha, você viu como foi lindo, você me conhecer mais de perto, ficar mais na minha dependência, porque eu sou Deus também dos vales. Eu não sou Deus só de montes, mas eu sou de vales. E eu é quem te chamei, eu é quem te convoquei, eu fui quem te formei. Glória a Deus, eu sei até onde você pode suportar, até onde você vai, até onde vem as suas limitações. Eu fui quem lhe formei e eu não vou deixar você passar uma dificuldade além do que você possa suportar. Eu estou contigo, eu sou quem renovo as tuas forças, te encorajo e te digo, eu sou ainda o mesmo Deus das filhas de Zelofeade. Glória a Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Deus falou profundamente comigo dessas mulheres, né, que ousaram dar confiança em Deus, de ir até o homem de Deus, e que foram vitoriosas, né? A história termina que elas, sim, conseguiram a herança. E olha, na terra prometida, aquela terra que muitos no deserto almejavam chegar, mas não chegaram. Aleluia. Muitos tinham ansiedade, desejo de chegar, mas muitos pecaram, muitos murmuraram, mas elas disseram, a terra que mana leite e mel, eu quero chegar lá. E nós, hoje, Deus está dizendo, permaneça assim, me buscando, me servindo, que a terra prometida eu tenho reservado para todos vocês. E permanecendo fiéis, perseverantes, fazendo a diferença, vocês também herdarão a vida eterna. E ao raiar da trombeta, aqueles que estiverem vivos
serão transformados. Aqueles que morreram com Cristo, né, receberão um novo corpo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E sim, também vamos herdar a terra prometida. Mas desde agora, aqui, nos dias de hoje, já desfrutamos de todas essas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Então, este Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje e vai continuar agindo. Confia, creia, persevere em oração, sabendo que Deus ainda age e muda as circunstâncias, por mais adversas que lhe pareçam ser. Ele é o Deus do já. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Aleluia. Nós aprendemos muito hoje, fomos renovadas pelo Senhor. Com essa palavra linda, de vitória, de incentivo. Que maravilha, que maravilha que Deus faz coisas maravilhosas. E muitas vezes nós nos sentimos ameaçados. Nos sentimos ameaçados a perder algo que por direito é nosso. É nosso, é. Na verdade, é. E o reino de Deus, ele é justiça, ele é alegria no Espírito Santo e ele é paz. Muitas vezes o inimigo tenta tirar o nosso direito. Ele tenta tirar a paz, ele tenta que nós passemos algo injustamente. Isso. E tirar a nossa alegria. Diariamente o inimigo investe, na verdade, de tirar a nossa alegria. É uma luta constante, diária, né? Uma luta constante. Mas Deus nos assegura que sempre, sempre estará conosco. Sempre, sempre. Então, é isso que devemos fazer. Conhecemos o Deus a quem servimos. E aí vamos ficar sempre na dependência dele, sabendo que ele vai estar sempre conosco. É promessa, né? E essa promessa se cumpre a cada dia. Estarei convosco sempre, sempre, sempre. Glória a Deus. Ele nunca nos deixa só e desamparados, né? Ele sempre está conosco. Que maravilha! Então, um aprendizado maravilhoso. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós temos que correr em busca do nosso Deus, porque ele está no trono. E ele tem todo o poder. Porque muitas vezes, né, muitas pessoas, quando se sentem ameaçadas, elas querem confrontar, elas querem buscar, elas querem lutar de uma forma humana, de uma forma do modo que elas acham que é. Tem mulheres querendo lutar pelos seus direitos, querer ser igual o homem, né? E fazem tantas coisas aí tão feias que a gente olha e diz, meu Deus, por que essas mulheres estão se expondo dessa forma? Precisa disso? Mas nós que somos mulheres de Deus, nós buscamos sim o nosso direito, mas como a irmã Miriam nos ensinou, nós vamos ir, né? Ela foi ali ao homem de Deus, a Moisés, elas foram, e nós temos os nossos joelhos para nos ajoelhar diante do trono da graça, diante do trono do nosso Deus, que tem toda a autoridade e tem todo o poder. E como a irmã Miriam falou da sabedoria, elas tiveram sabedoria. E a sabedoria justamente nos inspira a tomar a decisão certa. Foram justas e verdadeiras, né? Elas usaram de justiça. Por isso que quando o homem de Deus foi a Deus, né? Deus, e agora, este momento difícil, que solução, qual é a decisão que devo tomar? Deus respondeu para o homem de Deus, elas estão certas, elas estão corretas, e você tem que usar de justiça, porque elas não estão pedindo além do que elas poderiam pedir, elas estão usando de justiça. Pronto, e aí a bênção veio, né? Então, até para pedirmos a Deus algo, temos que ter sabedoria, né? Isso aqui está dentro da palavra. O que eu estou reivindicando, pedindo a Deus, é justo, né?
E aí, Deus, que é justiça, ele responde. Glória a Deus. Verdade. E se alguém falta sabedoria, é só pedir a Deus que ele dá, não é verdade? Tiago 1 e verso Sim. 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede deliberadamente e com grande alegria. Olha que maravilha. Ele não faz acepção de pessoas. Não, Ele não, não. dá de graça. Na verdade, Amém. sabedoria maravilhosa. E Provérbios 24:3 diz assim, que a sabedoria se constrói o lar. Com sabedoria se constrói o lar. E sobre a prudência ela se firma. Que maravilha do Senhor. Então, a sabedoria é muito importante para as edificadoras, para mulheres edificadoras. Sabedoria e prudência para edificar, para construir e para permanecer. Né? A prudência nos dá isso, o cuidado de permanecer naquilo que o Senhor nos entregou. Não é verdade? E a Bíblia também fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa e a louca, ela destrói. Então, olha como é importante a sabedoria, né? Para tomar Faz decisões. toda a diferença, né? Toda a diferença. Faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Faz toda a diferença, é verdade. Então, quando nós nos sentimos ameaçados, não é competitividade, não, porque a competitividade gera destruição, mas a cooperação, elas ali se juntaram, elas não quiseram se competir ali com os homens, mas elas foram humildemente rogar pela justiça. E Deus fez. Que palavra maravilhosa. Que estamos aqui edificadas com essa palavra maravilhosa. Que o nosso Deus é o Deus da justiça, Ele está conosco. E é só rogar e pedir em oração que Ele faz. Amém, amém. Glória a Deus. É a bênção. Não sei se Mical está indo online ou está travando. E aí, então? Para ela louvar o Senhor. Eu acho que para mim ela tá travado aqui o vídeo dela. Acho que caiu. Seria bom entrar outra vez, né, para ver se... Eu creio que onde ela está, o sinal está um pouco fraco, deve ser isso, né? Eu creio que sim, eu creio que sim. Talvez ela... entrar agora. Talvez ela entre de novo agora. É porque ela está no Recife e eu estou aqui em Alagoas, né? Estamos em lugares diferentes também. Tá certo, tá certo. Talvez o sinal onde ela está deve estar um pouco fraco, né? Certo. Essa semana, irmã Miriam, foi a semana de lives, né? Justamente pelo Dia Internacional da Mulher, que foi terça-feira. E nós tivemos vários temas aqui. E as lives estão no YouTube, no meu YouTube. Que bênção. Dê seu endereço, é bom, né? Foi bênção. Elisama Lopes, meu YouTube, Elisama Lopes. Tivemos na segunda-feira os sinais do... Na segunda-feira foi experiências com o Espírito Santo. Foi uma bênção com a irmã Leni Leite. Que maravilha. A cantora Débora Oliveira. Foi uma bênção do céu. Na terça, foi sinais do fim dos tempos. E foi falado também um pouco da guerra da Rússia, da Ucrânia, que está aqui bem perto de nós, né, irmã Miriam? Realmente é bem próximo de vocês, né? Bem próximo. É 24 horas de carro, mais ou menos. Meu Deus, é muito próximo, É, muito próximo. É como se fosse um estado do Brasil, né? Isso, assim, por exemplo, a senhora está em Maceió, é como se fosse fosse no Brasil, né? Dentro do Brasil. O próprio Brasil, isso. A Europa é pequena, né? A Europa é bem pequena. Então, está muito próximo aqui. E pessoas assim que não têm essa fé firmada e ficam com muito medo. Desespero, né? Por não ter esse conhecimento que nós temos de Deus, essa confiança, né? Realmente, para aqueles que não têm conhecimento de Deus, é um momento muito desesperador, né? Muitas pessoas sem ter esperança,
e ter que se deslocar da sua terra e sem destino, sem saber para onde vai, é muito difícil. É um momento, né, que nós precisamos orar mais por aquele país que tem passado por tantos vendavais, guerras, muitas guerras, né, constantes guerras, e agora, né, também essa multidão, né, mais de 2 milhões, parece, né, de pessoas que já, né, cruzaram a fronteira. Realmente é um momento muito difícil. Os últimos dias, né, são sinais dos últimos dias que o Senhor falou em sua palavra. São sinais, né, guerras, tremores, epidemias, pandemia, tudo isso são sinais, né, da volta de Jesus. É verdade. Tá tudo escrito na Bíblia. Tá tudo escrito na Bíblia. Eu convidei Mical agora, mandei um convite, ver se ela tá online para ela entrar. E aqui já foi um país muito abalado, né, pela guerra, Segunda Guerra. Também. E tem pessoas que guardam comida com É medo mesmo. no que o Kela é porão. Guardam É, eu comida. sei. Faz tipo um supermercadozinho com comidas não perecíveis. Já com medo da guerra. Os mais velhos fazem isso. É, veja quantos anos já houve, né, a Segunda Guerra, quantos anos se passaram e ficou muito marcado, né, no país. Aí eles têm esse costume, né, de guardar comida. Tem o costume de guardar comida e muitos não querem ver o nome do Hitler, não querem ouvir, né, o nome do Hitler, porque não querem nem É, falar o nome guerra, eles não querem falar. Eu trabalho numa escola que a professora e outra amiga que trabalha na mesma sala, elas nem querem ouvir o nome guerra. Elas não querem nem conversar sobre isso. a palavra já assusta, né? A É, gente vai, realmente tem muitas conver- marcas, né? a gente vai conversar né, comentar sobre a guerra e elas, não, por favor, eu não quero, não gosto de falar sobre isso. Elas não gostam de ouvir isso. Então, a gente vê que é um povo que ficou marcado mesmo, ficou traumatizado mesmo, né? Realmente. Pessoas O país jovens, foi abalado, né? A Alemanha, né? Foi toda devastada, né? A Alemanha, devastadas. a Europa de um modo geral, né? Foi o mundo inteiro naquela época, né? Principalmente aí, né? Esses países aí, realmente, né? Isso aí vem os familiares, né? Os bisavós, os avós, até muitos pais, né? Que ainda estão vivos, que passaram, né? E tem muitos horrores para contar das experiências, né, muito cruciantes que eles passaram. Aí por isso que muitos, né, nem querem nem ouvir falar. E aí bem próximo já está acontecendo outra guerra, né, muito próximo daí. É verdade, muito próximo daqui. Então eles se abalam, ficam muito abalados mesmo. Mas é uma oportunidade para eles ouvirem sobre o Senhor, né? Sem oportunidade, hein? Ô, Elisama, eu gostaria que você falasse que tem algumas irmãs que estão nos ouvindo aqui do nosso estado e do Brasil, né? Um pouco como é o evangelismo aí entre o evangelismo e principalmente entre as mulheres. Certo. O evangelho, Mical voltou, glória a Deus. Tá de novo. O evangelismo aqui é bem diferente, né, da realidade do Brasil. O Brasil é um país livre. Aqui também é democracia, mas por conta do ateísmo, que é muito grande aqui, por conta de pessoas que não acreditam em Deus e os ateus, né, os que se dizem ateus, mas eles têm um ódio tão grande, né? Se falar em Deus, eles têm um ódio tão grande. E a gente se pergunta, mas se eles não acreditam que Deus não existe, por que quando a gente fala de Deus, eles têm aquele ódio, né, muito grande? Eles demonstram mesmo. Já tive professor, né, de alemão que na sala de aula eu quis comentar sobre Jesus e fui proibida de falar o nome de Jesus. Meu Deus. Falar o nome de Jesus na sala, na aula de alemão, e ele ficou com aquele ódio tão grande, ficou com ódio e falando lá
falou alto e disse que isso deveria ser destruído, o cristianismo deveria ser destruído, e eles ficam com ódio. Porque nós respeitamos a todos. A gente fala sobre Jesus. Quem quer, glória a Deus, a gente se alegra. Quem não quer, a gente diz que Deus te deu outra oportunidade. Mas não fica com ódio, não fica com raiva, mas eles têm esse ódio. Então, por conta disso, o evangelismo também é um pouco afetado, né? A gente faz evangelização não sempre, mas quando a prefeitura nos dá a permissão. A gente tem que pedir uma permissão à prefeitura para estar evangelizando na praça, colocar uma mesinha ou também o microfone para pregar ou para louvar, né? Se eles nos der essa permissão, então a gente pode. Agora também a permissão é assim, tem uns metros quadrados. A gente não pode sair daquele metro quadrado. Meu E Deus. a polícia vem quando a gente está lá na praça e pergunta: cadê a permissão da prefeitura? E a gente tem que mostrar o papel, olha aqui, a permissão da prefeitura. E na praça passa todos e passa aqueles que têm ódio também, né? De Deus, de falar do cristianismo, de Jesus. Então, muitos, quando a gente entrega o folheto, eles pegam a massa assim na nossa frente e joga assim. Joga no chão. É bem triste aqui de ver essa realidade que é assim, eles não respeitam, né? Aqueles que são ateus mesmo não respeitam. Tem outros que são evangélicos da igreja daqui, mas o evangélico da igreja alemã, mesmo a luterana alemã, é como se não fosse evangélico, porque eles são totalmente liberais, pode fazer tudo o que quer. Tudo. Tem uma igreja aqui na minha rua, uma igreja luterana. E eu entrei lá, muito bonita. Eu entrei para ver, muito bonita a igreja. Mas tem um barzinho, logo na entrada, tem um barzinho que vende cerveja. Misericórdia. Que vende cerveja. E eu trabalhei numa creche da igreja evangélica, aqui na Alemanha, numa cidadezinha aqui perto. E o pastor, o escritório dele era em cima da creche e ele vinha todo dia dar bom dia. E aí eu conversava com ele sobre a Bíblia. Aí ele um dia falou assim para mim: mas você acredita muito, né, na Bíblia? Eu disse: sim, eu sou evangélica. O senhor não é pastor? Ele disse: sou, mas eu não acredito em tudo, não. E O pastor dessa igreja. pastor da igreja. Da Meu igreja. E eu fiquei espantada, eu fiquei só Jesus, porque aquele, né, que vai guiar ali as ovelhas para se encontrar com o mestre, com o Senhor, e ele não acredita. Não ter Ele firmeza, né? Não ter firmeza na fé. não tem. Aí bebem, praticam o que querem, porque não tem Aí firmeza. você está falando da igreja luterana. A igreja luterana. E essa que eu trabalhei, ela não era luterana. Ela se dizia Nacional. evangélica. Nacional. É, ela não era luterana, mas era evangélica. Se dizia Aham. evangélica, mas nessa situação. E eu Isa. perguntei: sua família é evangélica? Que eles têm uma filha, sua filha é evangélica? Ele disse: eu acho que é, porque ela pediu para. O casamento dela foi na igreja. Ele Meu falou Jesus. Senhor. para São, ver. são crentes nominais, né? São crentes nominais, sem compromisso nenhum com o reino. E o dízimo deles é tirado do salário. É já tirado do salário e envia para a igreja. Por isso que as igrejas do Estado, né, que é a luterana, as igrejas do Estado, a católica também, elas são ricas. Porque tem muita gente que não vai para a igreja, mas o dízimo é tirado do salário, automático. Ah, é? Do próprio salário. Dessas igrejas do Estado, a católica e a luterana. Luterana. E muitos se dizem: eu sou católico, mas também nunca vai na igreja e o dízimo é retirado.
E nós somos, aqui se chama Igreja Livre. A nossa As igreja igrejas missionárias, né? é missionária, Assembleia de Deus, é uma igreja livre. Aí, no caso, a gente não é obrigado a dar o dízimo assim, direto da conta. A gente dá o dízimo por questão de fé, De né? convicção, de fé. Convicção. E cada um tem que fazer, É, dar o seu próprio dízimo. Mas é bem complicado aqui, porque até os que se dizem evangélicos, mas estão frios. Então a gente ora para que venha um avivamento mesmo do Senhor, é, né, na vida deles e eles amarem a palavra de Deus, amarem a Bíblia e estarem buscando ao Senhor verdadeiramente, assim como Ele é. Né? é, Mas é bem é, difícil. A gente se vê num deserto aqui. realmente. E assim, sabe, Elisama, que eu fico analisando é que a Europa, né, foi um celeiro de missionários que fizeram diferença no mundo inteiro, né? Os nossos missionários, Gunnar Wing, né, Daniel Berg, vieram todos aí da Suécia, né, da Europa, entendeu? Os missionários todos, né, que fundaram a Assembleia de Deus, outros, depois vieram outros também, da Noruega, da Finlândia, da Suíça, da Suécia, mas assim, é um celeiro, né, sempre foi um celeiro de grandes homens de Deus, de missionários, né, que abriram missões no mundo inteiro, na Índia, na China, no Japão, e hoje, né, vemos que como está diferente, né, quando o país assim cresceu tanto na riqueza, porém no conhecimento de Deus, eles se afastaram muito, né, isso aí nos entristece, né, por ver uma realidade totalmente diferente daquela que lemos, né, dos grandes homens de Deus, né, dos heróis da fé, né, aquele livro que, quem é esse jovem que nunca leu, né, que principalmente os jovens assembleanos, todos já leram os heróis da fé, e vemos de onde eles vieram, né, a diferença que fizeram, e para hoje, você que está aí como missionária, e o pastor também, né, vocês missionários aí na Europa, como não é difícil, né, vocês enfrentarem essa realidade aí, não é? É verdade, é difícil, mas Deus tem falado, né? Deus tem falado que ele vai vir com um avivamento. Deus tem falado que ele vem com avivamento e a gente crê nisso, né? É a nossa esperança que ele vai É, vir. E a gente sabe que antes do avivamento sempre tem um aperto, né? sempre, sempre. E nós já podemos contemplar, né, tantos lugares que não tinham a igreja, não tinha o evangelho, e já chegou o evangelho, né? Na cidade mesmo que vocês estão, né? A igreja de vocês é quem, né, faz a diferença aí. Então, em outros lugares mais, tem cidades, como vocês já nos mostraram quando estivemos aí, falaram também para nós, que não tem, né, igreja. Mas vocês, né, confiando em Deus e na dependência de Deus, né, abriram esse trabalho aí, como tem crescido. Então, temos também esses missionários, né, que não medem distância para fazer a diferença, né? Realmente ficar na dependência de Deus e fazer a diferença onde estão. É verdade. E para isso, para tudo também tem um preço, né? E muitos não entendem. Dizem, ah, que pastor É, duro, esse pastor não é liberal. Mas é porque prega a palavra e a doutrina, né? Que tem que ser realmente. pregada. Porque aqui realmente é liberal, é liberal. Eu fui para um batismo da igreja, a igreja livre também, que se chama Livre, de outro país, Isso, dos Estados missionária. Unidos, uma igreja dos Estados Unidos, que missionária aqui. E eu fui e me impressionei, assim, foi logo quando eu cheguei aqui. Eu fui no batismo. Um rapaz se batizou, ele estava, né, lá para ser, né, ser batizado. E quando terminou aquele culto, os louvores dele são muito bonitos, né? São muito, muito bonitos os louvores. Eles ensaiam muito, as vozes muito, muito lindas. Mas quando terminou o culto, o rapaz que estava sendo batizado, e eu lembro bem dele, porque
ele não tinha cabelo, né? Então, quando eu vi, ele era careca, eu vi ele fora, no pátio da igreja, fumando. Fumando? Depois do batismo. Meu É, Deus, é difícil, é difícil. realmente. Ele fumando depois do batismo dele, naquele dia. Ele se batizou, foi para fora do. Terminou ali o culto, foi para fora do pátio, foi para o pátio e pegou um cigarro e continuou fumando. Tem outras igrejas também aqui, missionária de outros países, que batiza assim todos os dias, todos os cultos, por exemplo, todos os domingos. Quem quiser, eles pregam e depois disso, quem quiser, venha para ser batizado. E batiza ali sem conhecer a pessoa, sem dar um discipulado, né? Sem Então, fazer um acompanhamento, né? sem fazer acompanhamento, sem ver o testemunho da pessoa. Então, batiza ali porque eu não sei, talvez a estratégia deles é que aumente a membresia, não sei. Mas há dificuldade até com algumas igrejas estrangeiras de outros países que chegam aqui também para pregar o evangelho e costumam também se misturar, né, nessa cultura, porque o materialismo aqui é muito grande. Muito grande. É. Aí terminam liberando para poder aumentar a membresia, aumentar a frequência das pessoas na igreja, né? Mas não prega mesmo aquela palavra mesmo, né? Que vai no coração, de transformação. Não se atentam para isso. É difícil, é difícil. Realmente é muito difícil. É. Será Sem que compromisso, né? É um evangelho sem compromisso, né? São crentes nominais, né? Um evangelho sem nenhum compromisso, né? é Aí, verdade? como não é, como é também sem compromisso, aí também não faz a diferença, Não né? faz diferença. E não sentem a presença do Espírito Santo. Então, nesses momentos de guerra, de pandemia, ficam atordoados. É, não tem firmeza, né? Não É, tem firmeza. é verdade, porque não tem. O que nos consola, né? O que nos mantém firmes, perseverantes, é o Espírito Santo de Deus, é a presença dele, saber que ele está conosco. Então, É, não importa a dificuldade que a gente vai passar, não importa. Se a gente sente o Espírito Santo, se ele estiver conosco, tem aquele louvor, né? Se Cristo comigo vai, é, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Então não há temor, né? Porque o amor lança fora todo medo. todo medo, todo medo. Então, quando temos esse amor ao Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Mas se não tem, fica muito, muito difícil, né, de permanecer fiel. Então, por isso que eles buscam no materialismo, eles buscam se satisfazer em outras portas que não é o Espírito Santo de Deus. Será que Mical vai conseguir entrar novamente? Eu estou mandando o convite para ela. Era muito bom que ela louvasse ao Senhor para a gente terminar. Os irmãos, Veja aí se ela consegue entrar. quando ela louvou, os irmãos ficaram muito animados, querendo ouvir de novo. Vou mandar o convite para ela. Miriam Mical. Também tem muitos vídeos, né? Dela cantando no YouTube dela, no canal do YouTube dela. E você gravou também. Deus da Montanha foi você que gravou. Foi mesmo. Que cidade é aquela que foi gravada, Elisama? Qual foi aquela cidade? O da montanha Baden-Dürkheim. Eita, que nome! É a Só você cidade mesmo. A cidade do vinho, né? Que tem um dos baús maiores do Da mundo. Alemanha. A do mundo? É um dos maiores do mundo. Fica Hum. esse restaurante embaixo.
É a cidade do vinho. É uma cidade muito bonita que tem castelo, só os destroços, né, de castelo. Nós E estivemos aí, depois que você gravou o clipe, aí o pastor Dionísio nos levou aí, que tem um irmão que morava lá também, não é? sim, é verdade, é verdade. Aí realmente é mas muito lindo. Não é cidade tão grande, mas é belíssima e o local ali quando foi gravado foi muito lindo. Muita gente fala muito bem, assim, graças a Deus, né, que Deus orientou para que fosse gravado aquele hino ali, justamente ali, né, Deus da montanha, porque Sim. as imagens ficaram perfeitas, né? Era primavera, lembra? Que eram Lembra que é lindo as folhas.